Pessoal, bom dia. Resolvi gravar esse vídeo aqui para fazer uma revisãozinha para a prova que você vai fazer logo mais, né? Às 11 horas da manhã, ok? Queria chamar a atenção que nós temos um trabalho que vai até hoje, tem que entregar hoje, tem que fazer até hoje, né? E alguns alunos não fizeram ainda. Quer ver, ó? Eu tenho até aqui o compartilhamento da tela, ó. Muitos alunos não fizeram, ó. Tá certo? Então, por favor, faça essa tarefa aqui, que ela vai até hoje, ó. Tem aluno aqui que não entregou ainda. Certinho? Ó, eu não vou falar o nome de todo mundo, não, mas eu tô vendo aqui, ó. Giovana, João Vitor de Oliveira, quem mais, hein, ó? Lucas Geisel, Lucas Oliveira, os três Lucas, ó. O outro Lucas Oliveira também não fez. Maria Eduarda, tá? Matheus, a Mirelle, Samuel, tá? O Sérgio. Então, gente, ó, é para fazer, acho que termina hoje. Então você tem que fazer essa tarefa aí, porque senão você já vai ficar com zero nessa atividade aqui. Tá legal? Bom, então é o seguinte, nós vamos revisar para você o assunto da prova de hoje, né, às 11 horas, que é tabela periódica. Tá ok? Então, é uma revisãozinha rápida, né? Para você fazer a prova, tá ok? Então vamos lá. Bom, na tabela periódica, nós temos 118 elementos químicos. 118, a tabela moderna, né, tem 118 elementos químicos. Esses elementos, eles são dispostos em períodos, né, que são as linhas horizontais, 7 períodos, e são 18 famílias, que são as colunas verticais. Certinho? Então eu tenho períodos e tenho famílias. Detalhe, essa família aqui do meio, ó, boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. O polônio também teria que estar em verde aqui. Esses elementos aqui, que fazem essa escadinha, são chamados de semimetais. Aqui na ponta direita, nós temos os gases nobres. Gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, eles são estáveis. Então, eles não precisam fazer ligações químicas para ganhar estabilidade. Eles são os gases nobres. Então, ó, o verdinho é semimetal. O azulzinho aqui, gás nobre. Entre eles, esse rosa aqui, são os não metais. E tudo à esquerda dos semimetais, esses amarelos aqui, ó, menos o hidrogênio, são metais. Então, a grande maioria dos elementos da tabela periódica são metais. A grande maioria é de metal. Tá legal? Gente, detalhe, metal gosta de perder, gosta de doar elétrons, metal. Ametal gosta de receber. E os semimetais, para eles tanto fazem, né? Para eles tanto faz. Eles podem perder ou receber elétrons, eles ficam intermediário aí entre os metais e os não metais. Tá legal? Lembrando que a tabela periódica moderna, que é chamada de tabela de Moseley, né? Tabela moderna, ela coloca os elementos químicos em ordem crescente de número atômico. Se falar de massa atômica, está errado, viu? A tabela moderna, ela coloca os elementos em ordem crescente de número atômico, número de prótons ou carga nuclear, número atômico. Falou massa atômica, errou. Certinho? Para fazer a localização do elemento, tem que fazer a distribuição eletrônica dele, só que a gente já estudou isso, tá certo? Detalhe, a tabela periódica moderna, ela possui 7 períodos. Lembrando que os períodos são essas linhas horizontais aqui, ó. Ok? São 7 períodos que tem na tabela periódica. E um detalhe interessante, o período do elemento corresponde ao número de camadas que ele tem com elétrons. Então, por exemplo, ó, o cálcio tem elétrons em 4 camadas. Ó, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. Então, ele está no 4º período. Certinho? O ferro, ele tem elétrons também em 4 camadas. Ó, 1, 2, 3, camada 4. Ó, 4 aqui. Então, ele também está no 4º período. Detalhe, quando 2 elementos estão na mesma família, eles têm propriedades químicas semelhantes, na mesma família. Agora, no mesmo período, não tem necessariamente propriedades importantes, assim, propriedades semelhantes. Propriedades semelhantes é quando os elementos, né, estão na mesma família. 2 elementos de uma mesma família têm propriedades semelhantes. 2 elementos de famílias diferentes
né, tem propriedades químicas diferentes. Gente, eu falei para você o que são elementos representativos. Elementos representativos são aqueles elementos dos grupos A da tabela periódica. E na configuração eletrônica, eles terminam ou em S ou em P. Quando você faz a configuração, termina em S ou P, você diz que o elemento é representativo e ele vai estar nos grupos A da tabela periódica. Detalhe, isso é importante. A família do elemento representativo corresponde ao número de elétrons que ele tem na camada de valência. Tá? Então, por exemplo, os metais da família 2A, eles têm 2 elétrons na camada de valência. Os elementos da família 5A, eles têm 5 elétrons na camada de valência. Os elementos da família 7A, eles têm 7 elétrons na camada de valência. Os gases nobres, família 8A, eles têm 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que só tem 2. Mas todos os outros gases nobres, eles têm 8 elétrons na camada de valência. Então, gente, eu não pode deixar de saber isso, tá? Os elementos da família A, a família A corresponde ao número de elétrons que o elemento tem na camada de valência. Se o cara falar assim para você, um elemento, pega o nitrogênio está na família 5A, é porque ele tem 5 elétrons na camada de valência. Certinho? Exemplo, fiz a configuração do cálcio, terminou em S. Quando termina em S ou P, o elemento é representativo. Ele vai estar no grupo A. No caso aqui, como são 2 elétrons na camada de valência, família 2A. Tá certo? A família 2A hoje seria simplesmente família 2. Certinho? Ele está no 4º período porque tem elétrons em 4 camadas. Galerinha, o arsênio terminou em P, certo? Deixa eu só dar uma mexidinha nele aqui, Ele terminou em P. O arsênio terminou em P. Quando termina em S ou P, S ou P, o elemento é representativo. Então, aqui nós temos um elemento representativo, ele vai estar no grupo A. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Cuidado! Aqui, a camada de valência é a camada 4. Tem elétrons aqui, tem elétrons aqui. Você vai somar, 3 mais 2, 5. Então, ele estaria na família 5A ou grupo 15. Da família 3A para frente, para achar a 9 numeração, você tem que somar 10. Agora, na família B, não, né? Na família B, para saber a 9 numeração, é só tirar a letra. Então, a família 5B, hoje é só a família 5. Agora, a família 5A é a família 15. 3A até 8A, você soma 10 para achar a 9 numeração. Mais um exemplo, o cloro terminou em P, terminar em S ou P, elemento representativo. Vai estar no grupo A. Para saber o grupo A, soma os elétrons da camada de valência. No caso do cloro, são 7 elétrons na camada de valência. Então, ele está na família 7A. Hoje, a família 7A é o grupo 17. 7 mais 10, grupo 17. 3º período, porque tem elétrons em 3 camadas. Tranquilo, galerinha? Certo? Agora, tem 4 famílias que eu gostaria que você decorasse os elementos que estão nela. Eu já te falei isso. Família 1A, família 2A, família 6A e família 7A. A família 1A, ou família 1, é a família dos metais alcalinos. Eles têm 1 elétron na camada de valência, por isso que é 1A. Quem são os metais alcalinos? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. A família 2A, ou família 2, são os alcalinoterrosos. Eles têm 2 elétrons na camada de valência. Quem são eles? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Tá? A família 6A, ou grupo 16, é a família dos calcogênios. Eles têm 6 elétrons na camada de valência. São os elementos oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. A família 7A, ou grupo 17, é a família dos halogênios. São 7 na última camada. Flúor, cloro, bromo, iodo e o astato. Tá? O grupo 8A, ou grupo 18, é o grupo dos gases nobres. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Se eles estão na mesma família, eles têm propriedades semelhantes. Então, todos os elementos de uma mesma família têm propriedades químicas semelhantes. Certinho? Pessoal, quando termina em S ou P, é representativo, vai estar no grupo A.
Agora, se tiver terminando em D, o último subnível for D, você vai chamar o elemento de transição. E ele vai estar nos grupos B. Só que agora você tem que lembrar o seguinte, ó, para saber o grupo B desse elemento, você vai somar os elétrons dos dois últimos subníveis. Os dois últimos subníveis serão S e D. Você soma para saber, né, a família. Aqui, ó, o titânio terminou em D. Ele é um elemento representativo. Como é que eu faço para saber a família dele? Eu somo os elétrons dos dois últimos subníveis. 2 aqui mais 2, 4. Ele está na família 4B. Aqui, ó, 4B. Ou simplesmente família 4. Tá? Como tem elétrons em 4 camadas, ele está no quarto período. Ó. Quarto período, certo? Família 4B. Mais um exemplo. O ítrio, ele terminou em D. É um elemento de transição. Vai estar no grupo B. Para saber o grupo B, eu vou somar esses elétrons aqui, ó, dos dois últimos subníveis. 2 mais 1, 3, família 3B. Família 3B, quinto período, porque ele tem elétrons em 5 camadas. Mas a família é a família 3B, ou simplesmente família 3, né? As famílias B, para saber a nova numeração, é só tirar a letra. Agora, lá na família A, de 3A até 8A, tem que somar 10. Aí eu fiz, né, outro exemplo aqui, ó, o ferro. Terminou em D. Ele é um elemento de transição. Eu vou somar, ó, 6 elétrons mais 2, 8. Como tem uma soma igual a 8 aqui, ele vai estar na família 8B ou simplesmente família 8. E ele tem elétrons em 4 períodos, né, em 4 camadas, ele está no quarto período. Gente, beleza? Se terminar em S ou P, representativo. Se terminar em D, transição. Se terminar em F, transição interna. Toda vez que termina em F, é de transição interna. Notícia boa. Toda vez que termina em F, você vai falar que é de transição interna. Tá? Todos eles estão no grupo 3B da tabela periódica. Aqui, ó. Aqui eu tenho os elementos de transição interna. Tá aqui, ó. Todos eles estão na família 3B. Ó, essa família aqui. Os de cima estão na família 3B, sexto período, os de cima, que fazem a série dos lantanídeos, porque o primeiro que entra é o lantânio. E esses daqui, ó, os de baixo, eles estão também na família 3B, só que eles estão no sétimo período. Os lantanídeos, esses de cima, família 3B, sexto período, também são chamados de terras raras. Ó, lantanídeos, sexto período, família 3B, são chamados de terras raras. São elementos que têm uma aplicação muito grande na indústria eletrônica, na indústria de aviação e assim por diante. Tá certo, galerinha? Tá? Olha aqui, ó. Aqui tem mais ou menos um resumo do que eu falei para vocês. Ó, as famílias A são os elementos representativos. Aqui no meio, as famílias B são elementos de transição. E esses que ficam aqui de fora, transição interna. Lembrando que os lantanídeos, né, todos eles estão nessa casinha aqui, ó, família 3B, sexto período. Como não cabia todos eles aqui, a gente colocou aqui embaixo. Os actinídeos, eles estão nessa casinha aqui, ó, beleza? Olha lá, ó, família 3B, sétimo período. Os lantanídeos são chamados de terras raras. Certinho, moçada? A família 1A são os metais alcalinos. A família 2A, alcalinos terrosos. Certo? Aí eu pulo aqui, ó, 10 famílias B. A família 3A, ou grupo 13, é a família do boro, porque ela não tem nome especial e o boro é o primeiro elemento que entra, família do boro. A família 4A, ou grupo 14, é a família do carbono. A família 5A, grupo 15, família do nitrogênio. A família 6A, ou grupo do oxigênio, é a família dos calcogênios. E a 7A, halogênios. A 8A, gases nobres. Lembrando que os elementos da família 5A, todos eles, têm 5 elétrons na camada de valência. Os elementos da família 7A, todos eles, têm 7 elétrons na camada de valência. Os gases nobres, eles têm 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio que tem 2. O resto, todos eles, têm 8. Outra coisa, se 2 elementos estão na mesma família, eles têm propriedades químicas semelhantes. No mesmo período, não. Na mesma família, sim. Na mesma família, 2 elementos da mesma família têm propriedades químicas semelhantes. Gente, nós discutimos também com vocês. Ó, a 25 graus Celsius, ou seja, a temperatura ambiente,
Dos 118 elementos químicos da tabela, só 2 são líquidos. O mercúrio, né, e o bromo. Só os 2 são líquidos. Gases, a gente tem o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o cloro e mais os gases nobres. Eles são gases a temperatura ambiente. A grande maioria é sólida, tá? Então são 2 líquidos, ó, mercúrio e bromo, só 2. Esses amarelinhos aqui são gases, todos os demais são sólidos a temperatura ambiente. Certinho? Agora lembrando para você o que é um metal. Metal é quando você tem na última camada 1, 2 ou 3 elétrons. Se na última camada tiver 1 elétron, ou 2 ou 3, você diz que o elemento é um metal. Por exemplo, ó, o cálcio, na última camada tem 2 elétrons, ele é metal. Cuidado, moçada, ó, o ferro, ele terminou com 6 elétrons, mas você tem que olhar na última camada. A última camada é a camada 4. São 2 elétrons, não é? Então aqui você tem um metal também. Joinha? Importante, metal tem a tendência em doar elétrons. Metal doa, perde elétrons para ganhar estabilidade. Alguns exemplos de metais, ó. A prata é metal, o ouro é metal, o cobre é metal, o zinco é metal, o ferro é metal. Tem um monte de metais, né, na tabela periódica. Importante, todos os metais da tabela periódica são sólidos, todos, com exceção do mercúrio, que é o único metal líquido que tem. Na tabela tem 2 líquidos, o mercúrio e o bromo. Só que o bromo é ametal. Então, o único metal líquido é o mercúrio. Joinha? Gente, os metais, eles são maleáveis. Material maleável é aquele que pode ser transformado em chapa, que você pode dobrar. Maleável é isso, transformar em chapa. E eles são dúteis. Dúteis é que podem ser transformados em fios. Joinha? Então, metal pode ser transformado em fio, fio de cobre, por exemplo. E metal, eles são bons condutores de eletricidade e de calor. Por isso que as panelas são feitas de metal. Tá? Por isso que os fios da nossa instalação elétrica de casa, né, são feitos de cobre, que é um metal também. Por que que metal gosta de doar elétrons? Porque eles têm elétrons lá na última camada, 1, 2 ou 3, e para ganhar estabilidade eles dão esse elétron aí. Tá? Esses elétrons eles podem ganhar mobilidade dentro da estrutura, por isso que eles conduzem eletricidade, por isso que eles conduzem calor. Certinho? Gente, não metal é quando na última camada tem 5, 6 ou 7. Olha só que fácil, ó. Se tiver 1, 2 ou 3 é metal. Metal gosta de dar elétrons. Se tiver 5, 6 ou 7 é ametal. A metal gosta de receber elétrons. Agora, se tiver 4, geralmente é um semimetal. Tanto faz doar quanto receber. Dá uma olhada aqui no flúor, ó. A última camada dele é a camada 2. São 7 elétrons, ó. 2 mais 5, 7. Quando tem 7, é ametal. Quando tem 5, 6 ou 7, é ametal. O enxofre, na última camada tem 6, ó. 2 mais 4, 6. Ele também é um ametal. Não pode esquecer. Metal gosta de dar elétrons. Ametal gosta de receber elétrons. Joinha? Gente, os semimetais ou metalóides geralmente tem 4 na última camada. Na verdade, os semimetais são esses verdes aqui, ó. Boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. São os semimetais. Tudo que fica à esquerda deles aqui é metal. Aqui na ponta direita tem os gases nobres. Entre os gases nobres e os semimetais, a gente tem os não metais. Metal gosta de doar elétrons, ametal gosta de receber, semimetal tanto faz receber quanto doar, tanto faz. E os gases nobres, eles já são estáveis, então na natureza ele sempre aparece sozinho, na forma de monoatômica, sempre, né, sozinho, porque eles não precisam fazer ligação para ganhar estabilidade. Certinho? Gente, um resuminho para você. Ó, aqui no meio, boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Esses são os semimetais. Aqui na ponta direita, gases nobres. Já são estáveis, não precisa fazer ligação química, tá? Todos eles têm 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que só tem 2. Entre os gases nobres e os semimetais, eu tenho os não metais. Não metal gosta de receber elétrons.
Tudo à esquerda, menos o hidrogênio, tudo à esquerda dos semimetais aqui, nós temos os metais. Metal gosta de doar elétrons. Metal é bom condutor de eletricidade, bom condutor de calor, por causa dos elétrons que podem se movimentar na estrutura. Pessoal, tabela periódica, o que vai cair na prova é isso daí. É o que a gente acabou de revisar agora. Eu só vou falar para você umas propriedades periódicas aqui. Vou lembrar 3 só, porque de repente pode te ajudar a fazer a prova, tá? Mas eu não foquei muito em propriedades periódicas, não. A primeira propriedade periódica importante é o raio do átomo, raio atômico, ou tamanho do átomo. Você pode falar raio atômico ou tamanho do átomo, mesma coisa, certo? O que você tem que saber? Ó, isso é importante, moçada. Quando eu desço numa família, o raio aumenta do átomo. Então, na mesma família, quem está em cima tem um raio pequeno, tem um tamanho pequeno. Quanto mais embaixo na família tiver o átomo, maior o tamanho dele. Então, o raio, né, o tamanho do átomo na família aumenta de cima para baixo. Quem está mais embaixo é maior. Agora, é importante. Se eu caminhar da esquerda para a direita no mesmo período, quanto mais para a direita eu vou, menor vai ser o raio. Certo? Então, nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita, o raio diminui. Por que que o raio aumenta de cima para baixo na família? Por quê? Porque quando eu desço na família, vai aumentando o número de camadas que o átomo tem. Certo? Quanto mais camadas, maior o raio, maior o tamanho dele. Agora, se eu caminhar da esquerda para a direita no mesmo período, se eu estou no mesmo período, o número de camadas é o mesmo para todos os elementos. Tá? Só que quando eu caminho para a direita, aumenta o número atômico, aumenta o número de prótons que está no núcleo do átomo. E quanto mais prótons tiver no núcleo, mais força esse núcleo vai fazer na eletrosfera. Então, quando aumenta o número de prótons, o núcleo atrai a eletrosfera mais próxima dele. Então, o tamanho do átomo acaba diminuindo. Então, vamos resumir. Ó, se eu descer na família, o raio aumenta. Aumenta ao longo da família, de cima para baixo. Se eu caminhar da esquerda para a direita, vai diminuir o raio, o tamanho do átomo. Então, no mesmo período, aqui na esquerda teria um átomo grande e aqui na direita teria átomos pequenos. Certinho? Gente, o que eu falei para você está aqui. Ó. Na família, o raio cresce de cima para baixo, porque há um aumento no número de camadas quando você desce na família. E no período, para a direita, vai diminuir o raio, porque nesse sentido aumenta a carga nuclear, aumenta o número de prótons, aumentando a atração dos elétrons pelo núcleo. Aí as camadas chegam mais próximo do núcleo, o raio diminui. Eu só dei uma caidinha na transmissão, tá? Mas eu estava justamente aqui, ó. Quer ver onde eu estava? Peraí. Aqui, ó. Então o raio na família, ele aumenta de cima para baixo. Como caminhando para a direita o raio diminui, ele vai aumentar da direita para a esquerda, certo? Quem está aqui embaixo é o frâncio. Então, o frâncio é o átomo que tem o maior raio da tabela, certo? Porque na família cresce quando desce e no período quando vem para a esquerda. Vai chegar aqui no frâncio. O frâncio é o átomo que tem o maior raio da tabela periódica. Gente, tem uma outra propriedade periódica que é a energia de ionização. Mas isso aqui não tem muita importância para a prova, não, viu? Eu só vou dar um toque aqui para você, depois a gente estuda com mais detalhe. Quando você pega um átomo isolado no estado gasoso, a energia que você usa para tirar um elétron desse átomo isolado gasoso chama-se energia de ionização. Eu gostaria que você, por enquanto, lembrasse que os gases nobres são a família que tem as maiores energias de ionização, porque eles são muito estáveis. E o hélio, dentre os gases nobres, é o que tem a maior energia de ionização. Então, o hélio é o elemento que tem a maior energia de ionização. E outra coisa que eu queria lembrar com você é o que é eletronegatividade. Eletronegatividade é a tendência que um átomo tem em atrair elétrons. Quanto mais força ele tem para atrair elétrons, mais eletronegativo é esse átomo. Tá certo, moçada? E aqui, ó, eu tenho a fila decrescente de eletronegatividade.
O flúor é o elemento mais eletronegativo da química. Depois vem o oxigênio, certo? Depois vem o nitrogênio, depois vem o cloro, depois vem o bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Certo? Aqui, ó. Fom, cloro, Brisk, pH. À medida que eu caminho para a direita, vai diminuindo a eletronegatividade. O flúor é o elemento mais eletronegativo que tem na química. Tá certo? Galerinha, o que mais vai cair da minha matéria na prova é a parte que a gente parou ali, né, antes de começar essas propriedades periódicas. Tá ok? Boa prova para você, né? A prova começa às 11 horas. Boa prova para você. Um abraço. Até a semana que vem. Fique com Deus. Boa prova. Abraço, abraço. Tchau, tchau.